Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Meus irmãos e irmãs, desse evangelho que acabamos de escutar, nós podemos ver uma imagem, um retrato daquilo que o Senhor fará conosco neste acampamento, amém? Nós vemos, meus irmãos, nesse evangelho, que contra os costumes rabínicos, uma coisa que era inimaginável, uma coisa excepcional no mundo palestinense, era que as mulheres acompanhassem um mestre. As mulheres até paravam para escutar, mas elas não acompanhavam, como nos disse agora o Evangelho, né? Que mulheres acompanhavam Jesus e os discípulos, um grupo de mulheres. E a gente vê, meus irmãos, que essas mulheres, elas haviam sido curadas, tanto de maus espíritos, quanto de doenças. Isso me faz crer, meus irmãos, me apoiando também em São Leão Magno, São Gregório Magno, que esses 7 demônios são um sinal dos 7 pecados capitais. Está querendo dizer que existia em alguma dessas mulheres, né, uma universalidade ali de demônios. Ou seja, como se ela estivesse totalmente sendo maltratada por diversos demônios. E isso não foi nada para o Senhor. Exatamente, né, na presença do Senhor, essa mulher pôde então experimentar uma liberdade. Não só ela, como as outras também. Interessante que quando se fala, né, curada de espíritos malignos, né, não se fala aqui que foram libertas, fala curada, porque também os espíritos malignos trazem muitas doenças. E doenças dos quais muitas vezes nós estamos meio que habituados, porque uma coisa, meus irmãos, é aquilo que é normal e aquilo que é comum. Muitas coisas que são comuns, nós temos tido por normal, por vermos tão presente. Por exemplo, quantas são as pessoas que ao despertar não se saciam da presença e do amor de Deus? E aí revelam isso o quê? Ao despertar, com aquela frouxidão, com aquela falta de vontade de viver, com aquela queixa, com aquela murmuração, com aquele lamento, não é verdade? Muitas vezes achamos isso comum, a gente acha isso normal. Ninguém gosta de acordar tão cedo assim, pensamos muitas vezes. E aí a gente vai, né, amaldiçoando a nossa própria vida, a gente vai determinando que ao longo de toda a nossa vida, a gente vai vivendo uma escassez, e não uma abundância, porque em João capítulo 10, versículo 10, o que diz Jesus? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nesse mesmo versículo, Jesus vai dizer que o ladrão, que é o próprio diabo, não vem senão para matar, roubar e destruir. E de que modo o diabo, ele está nos roubando? De que modo o diabo está nos tirando a vida? Exatamente, meus irmãos, fazendo com que a gente encare a vida com essa frouxidão, a gente encare a vida com essa moleza, com esse desinteresse.
E aí, não demora muito por a gente começar a querer levar uma vida procurando culpados, né? Quem é o culpado da infelicidade desse casamento? Quem é o culpado da infelicidade desta casa? Quem é o culpado das coisas não darem certo dentro dessa empresa? Quem é o culpado? A gente começa a procurar culpado, coisa que não é muito diferente daquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando o Senhor procura Adão, e Adão logo procura dizer: olha, foi a mulher que tu criaste e colocou do meu lado, que me fez comer da árvore que estava no meio. E depois Eva vai dizer: mas foi a serpente que tu colocaste no jardim. No final das contas, está se culpando a Deus. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós vamos começar a levar uma vida com uma narrativa, né, que às vezes até contém verdade. A gente vai dizer: olha, quem foi que vacilou, quem foi que errou? Mas percebe que quando a gente começa a justificar erros, quando a gente começa a procurar culpados, quando a gente começa a se vitimar, as coisas não melhoram. Seria muito mais fácil se a gente se autorresponsabilizasse e dissesse: olha, reclamar, encontrar o culpado, me vitimar, ou seja, ficar me lamentando e dizendo: olha, que pobre coitado eu sou, olha o que fizeram de mim, olha, isso não nos faz progredir, isso não nos faz andar. Como é importante, meus irmãos, a gente dar um passo decisivo, sobretudo hoje, ao entrar nesse acampamento, nos autorresponsabilizar no sentido de que, olha, se eu faço como essas mulheres, ou seja, se eu me deixo alcançar pelo Senhor de espíritos malignos, que nem sequer muitas vezes eu possa ter ciência de que me acompanham, eu possa vir a ser curado. Já parou para pensar que toda essa amargura, essa angústia, esse ressentimento que você carrega por algo que alguém lhe fez, que pode até que tenha sido injusto, mas continuar com essa narrativa de que você foi injustiçada, continuar com essa narrativa de que você foi prejudicado, que foi o outro, e nada te fez sair dessa tristeza. Pelo contrário, começou a instalar dentro do seu peito o quê? Um desânimo muito grande. E sabe que a palavra desânimo, né? A pessoa que vai perdendo a alma, a pessoa vai perdendo a vida. E eu falava ainda há pouco aqui que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Você não foi chamado por Deus a levar uma vida aqui nesse mundo na escassez. O Senhor quer te dar vida, e uma vida que quanto mais ela é dada, mais ela vai se avolumando dentro de você. O Senhor mesmo vai dizer, né, que aquele que crê nele, do seu interior jorrará rios de água viva. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que essas mulheres, elas foram curadas de espíritos malignos. Você imagina, né, dizia São Gregório Magno, né, 7 demônios, 7 pecados capitais, pecados que são cabeças de muitos outros pecados. Essa mulher devia ser arrastada pela sensualidade desregrada, ela devia ser arrastada pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, pela ira, pela preguiça, pela vaidade, ou seja, todos os vícios, a gula, a luxúria. E talvez pode ser que um de nós aqui pensa: nossa, 7 demônios, talvez eu só tenha 1 ou 2, mas aí eu quero lembrar aquela frase de São João da Cruz, que ele diz assim que a pessoa que está presa por algum afeto, alguma coisa mesmo pequena, ela não alcançará a união com Deus, mesmo que tenha muitas virtudes. E ele continua dizendo: pouco importa se o passarinho está preso por um fio grosso ou um fio fino, ele não alçará voo. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, pensamos assim: olha, eu não sou uma pessoa que possui 7 demônios, mas talvez o que eu teria que trabalhar é a gula, é a bebedeira. Talvez eu teria que trabalhar aqui é a ira. Realmente eu sou uma pessoa muito explosiva. Ou não, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, uma pessoa desmotivada, uma pessoa desinteressada, uma pessoa muito molenga. Mas aí repito aqui o que disse São João da Cruz: basta um fio preso ao pé do passarinho para que ele não voe. Não precisa ser muita coisa, não precisa ser uma corrente, um fio pequeno. E esse fio, por menor que lhe pareça, o Senhor quer cortar, amém?
E queremos deixar que nesse acampamento o Senhor venha cortar esse fio, porque nós fomos vocacionados, fomos chamados para alçar voo como essas mulheres. Meus irmãos, essas mulheres estavam endemoniadas, 7 demônios, e elas se viram livres. Eu vou dizer o que expressa, meus irmãos, a liberdade na vida dessas mulheres. Essas mulheres, elas vão começar a desempenhar a partir de então um papel comovedor. Essas mulheres, por certo, eram inúteis, porque o pecado faz isso conosco, nos torna pessoas inúteis. E olha o que essas mulheres começaram a fazer. O Senhor, Ele considerou importante se apoiar na generosidade delas. O Senhor considerou importante se apoiar no desprendimento delas. E aí o que fizeram elas? Ajudaram a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. E não só, meus irmãos, prestem atenção. Essas mulheres não só ajudaram Jesus e os discípulos com os bens que elas possuíam, elas não só ajudaram o Senhor com aquilo que elas tinham, elas ajudaram o Senhor com a sua própria vida, porque eu queria lembrar que são essas mulheres que na hora da paixão estavam lá, junto com a Virgem Maria, aos pés da cruz. São essas mulheres também, meus irmãos, que quando Jesus é descido da cruz para ser embalsamado, são essas mulheres que lá estão. Quero também lembrar, meus irmãos, que são essas mulheres que na manhã da ressurreição, antes do sol nascer, foram até lá, contemplar aonde o Senhor havia sido depositado. Esperaram passar o sábado de repouso, o sábado sagrado, e logo se apressaram. Ainda às escuras, as mulheres estavam lá. Vejam que fidelidade possuía essas mulheres. E aí, meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, se apressa também em recompensar tão grande amor. Enquanto os discípulos haviam todos debandado, exceto João, quando todos haviam fugido, essas mulheres estavam lá aos pés da cruz. E aí o Senhor corre, se apressa em recompensar elas, porque foram a elas que o Senhor apareceu por primeiro. E mais, quero lembrar, também foi a essas mulheres que apareceram os anjos. João e Pedro, eles foram até o túmulo depois delas terem dito o que viram, mas eles não viram anjos, elas viram anjos. E quando João e Pedro foram até o túmulo, eles não viram o Senhor, viram apenas o túmulo vazio, mas elas viram o Senhor. Percebe, meus irmãos, porque no início da homilia eu falei que esse evangelho de hoje não é coincidência, é providência divina. Esse evangelho de hoje é uma imagem, é um retrato daquilo que o Senhor fará conosco nesse final de semana. De mulheres que eram endemoniadas, de mulheres doentes, o Senhor as tornou anjos. E por que eu estou dizendo isso, que tornou elas anjos? Porque a elas Jesus disse: vai e anuncia aos meus irmãos. Tornou ela agora uma mensageira, um papel que é do anjo. Agora essas mulheres que faziam papel de demônios, agora fazem papel de anjo. E a gente está aqui, meus irmãos, no acampamento que tem o patrocínio de São Miguel, amém? E o Senhor também quer cortar todos os fios que ainda nos prendem a esta terra, a este mundo, para que a gente alce altos voos. Para pensar que você ainda não é a versão que o Senhor quer e pensou a teu respeito? Já parou para pensar que existe muito mais de Deus ainda para a tua vida? Já parou para pensar que, assim como essas mulheres que viviam sob o jugo da mentira, e agora elas são as mensageiras da verdade, talvez essa também seja a sua história. Talvez você está sob um jugo de mentira, de que você não tem valor, de que você não presta, de que você é um inútil, de que você da família foi o único que não deu certo. Talvez você está sob o jugo de uma palavra de maldição, talvez até infelizmente dita pelo teu pai, pela tua mãe, talvez dita pela tua madrasta, pelo teu padrasto, pessoas que eram responsáveis por você, e isso meio que norteou a tua vida o tempo todo até os dias de hoje. Talvez você se sinta uma pessoa desgraçada, uma pessoa deixada de lado, uma pessoa rejeitada.
Isso tudo é mentira. Mentira de quem? De Lúcifer. Porque a arma de Lúcifer é a mentira. Mas a espada, meus irmãos, a lança que está nas mãos de São Miguel, ela não é outra coisa senão a verdade. Vai dizer, meus irmãos, que o que mata, o que destrói, o que expulsa exatamente Lúcifer é a verdade. Porque os anjos, eles não possuem corpo material. Não pense, meus irmãos, que a luta entre São Miguel, seus anjos e Lúcifer e os demônios foi uma luta sangrenta. Não foi. É uma luta espiritual. Foi uma guerra de ideias. É como que eles estivessem pregando, né? Lúcifer estava lá pregando, tentando, né, convencer os anjos a debandar para o lado dele. Lúcifer pregando mentiras. E então surge Miguel, que se a gente pudesse comparar ali a hierarquia dos anjos ao militarismo, a gente diria ali que era um cabo, né? Não era soldado raso, porque ele não é anjo, mas é um arcanjo, um cabo. Um cabo, né? Ou seja, uma patente baixa, porém que deu um brado alto. Quem como Deus? Quem como Deus? E aí essa pregação de São Miguel trouxe consigo muitos anjos que estavam começando a ceder o coração à dúvida, estavam começando a colocar, ouvindo a pregação de Lúcifer, começaram a ceder. E aí, meus irmãos, eu termino a minha pregação dizendo isso, dizendo que você veio para esse acampamento porque o Senhor quer que no domingo daqui você saia como um anjo mensageiro da verdade. Você não só irá ser purificado pela verdade, de todas as mentiras que você traz, talvez, até da sua infância, mentiras, de que você não é uma pessoa amável, de que você não é uma pessoa querida, de que você não é uma pessoa desejável. Todas essas mentiras que insistem em se alojar dentro de você, o Senhor irá te purificar por meio da verdade. E não só isso, o Senhor não irá apenas te curar de espíritos malignos e doenças, o Senhor irá também fazer de você uma mensageira, um mensageiro da verdade, porque há muitos lá fora, também doentes, e o Senhor, Ele desejará comunicar a verdade a eles, não por meio dos anjos celestiais, mas desses anjos, de que agora eu estou aqui, de frente, você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um anjo. Sim, você é um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, ele voa longe, ele vai para as alturas. Eu termino, meus irmãos, essa pregação dizendo que o Senhor, Ele faz coisas extraordinárias na vida daquele que se deixa por Ele conduzir. Assim como Ele fez com a vida dessas mulheres. Essas mulheres, meus irmãos, por certo, são aquelas também que estavam na hora da ascensão do Senhor. E depois se recolheram com os discípulos e a mãe de Jesus para o cenáculo. Lá estavam em Atos capítulo 2, perseverantes em oração, à espera do cumprimento da promessa. E veio sobre eles o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, eu queria que você de pé agora estufasse o teu peito. Porque muitas vezes a vida vai se carregando de nos encurvar. E eu queria lembrar que você é uma pessoa forte, porque você foi feito pelo Todo-Poderoso. Pare de liberar palavras de condenação, de que você não consegue, de que você não pode, de que não é para você. O Senhor tem grandes coisas para você. E se Ele te chama, é porque Ele que te chama se encarregará também de te capacitar. De uma endemoniada, o Senhor fez dele uma mensageira, um anjo. Também poderá, por certo, fazer de nós pessoas cheias de vontade de viver e cheias de dar vida àqueles que precisam de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.